Boa noite, queridos irmãos. Vamos à mensagem e à prece de abertura do nosso evangelho de hoje. A mensagem é do capítulo 145 do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorinho. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Prece. Senhor de nossas vidas, nosso Pai Celestial, socorre-nos nas horas de aflição e desespero. Protege-nos para que não nos equivoquemos, tanto nesta existência, e dai-nos força, coragem e serenidade. Dai-nos lucidez para enfrentarmos as dificuldades e não nos deixes desanimar. Tu és a nossa fortaleza e a nossa rocha firme, nosso escudo protetor diante das adversidades. Que o Senhor nos nutra com o sentimento de gratidão, quando só vemos o que falta, embora o tanto que já recebemos. Fortalece-nos na fé viva, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. O nosso evangelho de hoje, o capítulo 27, Pedi e obtereis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós vamos ler o item 20 e o primeiro parágrafo do 21. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois, caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei é conforme ou contrário os atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos, nem o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, apenas cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar que ele continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, para qualquer falta, é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. O capítulo que nós estamos
lendo Pedi e obtereis. E o item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores vai tratar exatamente se é necessário, se é efetivo a prece que fazemos por quem já desencarnou e também pelos espíritos que sofrem. No item 20, Kardec vai nos lembrar o seguinte, que algumas pessoas se fundam assim numa razão de que Deus não pode modificar suas leis, né, a pedido das criaturas. Então nós vamos fazer uma prece por alguém e ele está dizendo aqui que essas pessoas acreditam que não adianta pedir nada a Deus, porque ele não vai mudar suas leis, né? E aí ele mesmo comenta que isso é uma ideia falsa, porque não conseguiu, por exemplo, a pessoa entender a interpretação da imutabilidade da lei divina. Há uma ignorância sobre isso, principalmente no que concerne à penalidade futura. Ele diz assim que hoje o homem já amadureceu para compreender que a lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Ele ainda não entende. Porque o dogma da eternidade, das penas eternas, a pessoa cometeu um crime, um erro e vai para o inferno, né, que é essa que é o dogma, não há. Ele despreza todo o arrependimento, né, que a pessoa teve, todo o bem que ela pode fazer depois de ter feito um mal, que ela foi condenada eternamente e que a pena e que a oração não vai servir. Então o que ele diz assim, segundo o dogma da eternidade absoluta, nem os remorsos, nem o arrependimento vão servir a favor do culpado, porque para ele todo desejo de melhorar-se é inútil. Então, quer dizer, você já condena de antemão e o espírito tem várias oportunidades. Ele pode se modificar, ele pode se arrepender, ele pode melhorar e também pode piorar. Então, você não pode dizer que a pessoa está condenada se ela tem tantos tempos, tantos dias, tanta oportunidade de melhorar, se numa existência ou na outra, ou na mesma existência, né? Então, a lei de Deus é muito mais previdente, ela é justa, ela é equitativa, ela é misericordiosa e não fixa duração para a pena, qualquer que seja ela. E aí no item 21 ele diz, essa pena se resume assim, essa lei. A lei de Deus diz, o homem sofre sempre as consequências das suas faltas. Não há também nenhuma única infração na lei de Deus que não tenha uma punição, mas o castigo é proporcional à gravidade da falta. Então, é indeterminada e fica subordinada ao arrependimento do culpado. O tempo, né? Fica subordinada ao arrependimento. Pode ser mais cedo ou mais tarde. A pena dura se ele se mantém obstinado ao mal, reencarna várias vezes, sempre fazendo coisas ruins. Mas se não, a pena pode cessar, né? Então ela pode ser de curta duração, se o arrependimento vier logo, e pode ser de longa duração, enquanto o arrependimento não vier. Encerrando mais um evangelho, que a espiritualidade superior nos acompanhe nos caminhos e decisões da vida e que possam nos intuir e proteger. Que os ensinamentos de Jesus sejam nossa bússola e que não enfraqueçamos com as adversidades da vida. Bebamos a água que nos regenera as forças, pedindo para que nela estejam todas as substâncias necessárias ao nosso refazimento e nossa paz. Estejamos com Deus, estejamos em paz e fiquemos todos com a luz do amor e da caridade em nossas mentes e nossas práticas. Que assim seja.